E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica. Ó, tcharam! Voltamos, enfim, com as nossas aulas, os nossos vídeos. Muito mais do que aula isso aqui, de História da Arte. Você sabe que eu amo História da Arte, é um grande prazer fazer isso aqui. Tava querendo voltar há muito tempo e já voltamos pegando pesado. Vamos falar hoje sobre arte egípcia. Tudo? Não, a gente vai falar de representações, principalmente no âmbito aí das artes plásticas no Egito. Mas já é muita coisa, inclusive coisas importantes até que já te ajudam nos vestibulares, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, porque ajuda o canal a crescer. Tem muito conteúdo de humanas, sociologia, filosofia, história da arte. Olha só que bacana, estamos fazendo revisão também de filosofia aqui toda semana. E também não deixe de me seguir na Twitch, twitch.tv/parabolicaonline. Eu vou deixar o link fixado aqui no comentário fixado. Mas também a gente também tem um Discord, onde eu disponibilizo materiais em PDF para vocês. E também a gente tem um podcast, que também tá tudo aqui na descrição, só vocês procurarem. A gente tem um podcast de história e de filosofia, que é o Parabólica Podcast. Muitas pessoas chegam assim, batendo no microfone: professor, faz um podcast. Pô, já tenho, né, meu? Já tá com, acho que 16 episódios, alguma coisa do tipo, enfim. Bom, hoje é um dia mais tranquilo. Para falar de história da arte, eu acho que tem que ter muita tranquilidade. Vamos lá, então. Bom, o Egito... Muito bem, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Arigato, Egito. Na Grécia, não? Abafa o caso. E o nosso tema de hoje, né? Arigato, Egito, viu, gente? O Egito, você sabe que o Egito, em extensão, ele é muito grande, né? Tanto em extensão, quando a gente fala do extensão geográfica, quanto também temporal. Para a gente poder dar uma funilada, para a gente poder fazer um recorte, a gente passa aí pela unificação das coroas, né? A unificação das coroas do Baixo e do Alto Egito. Então, mais ou menos passando ali desde 3.200 a.C. até chegar na formação do novo Império Egípcio, que vai ser lá em 1580 a.C. De qualquer forma, vocês já percebem que é muita coisa que a gente está falando, passando do antigo Império Egípcio, o médio Império Egípcio, até o novo Império Egípcio. É muita coisa. O antigo Império Egípcio, como eu falei para vocês, eu tenho aqui minha colinha do meu plano de aula, né, o que eu escrevi, começa em 3.200 a.C. E isso vai se refletir na arte também, porque a arte egípcia, o Império Egípcio, ele acaba sendo diverso. Isso vai se refletir na arte também, que nem em todos os momentos a arte egípcia vai ser de uma mesma forma. É claro que quando a gente for ver em artes plásticas, você mantém uma base, sobretudo estética, mas ainda assim você tem uma sutil modificação. Na arquitetura, que não é o caso que a gente vai falar hoje, talvez a gente faça um vídeo também falando de arquitetura, a mudança seja mais brusca. Então, por exemplo, de pirâmides a gente passa a ter mais templos. Qual que é a diferença? As pirâmides, enquanto túmulos dos antigos faraós, elas eram destinadas apenas para as proximidades dos faraós, em homenagem às pessoas próximas. Diferente dos templos, que eles já eram mais abertos ao público, eram túmulos também, muitos deles, não todos, existiam templos de adoração e eles eram abertos ao público. Então tem uma diferença. Nas artes a gente vai ver que existe uma diferença um pouco mais sutil ao longo do tempo, mas existe. Por se tratar, é um negócio que eu sempre falo, que antes da gente começar a ver obra de arte, né? Por se tratar de uma sociedade centralizada nas mãos do faraó, a gente está falando de um período, durante muito tempo, que se pega o modo de produção asiático. Você sabe que o Egito ele é centralizado nas mãos do faraó e da família do faraó, por boa parte desse tempo, dos impérios, sim, né? E nunca desprenda a arte da sociedade, nunca se desprenda a arte daquele modelo social que existe, daquele modelo político, seja hoje falando em forma de crítica ou não, mas naquele período muito mais ligado. Nunca tire. Arte e sociedade caminham juntas, uma influenciando a outra. Por se tratar de uma sociedade onde há uma centralização política, administrativa, nas mãos da presença do faraó e de sua família, onde o faraó ele é considerado a própria representação divina, o faraó é considerado durante muito período no próprio Egito um deus, principalmente quando a gente fala dos antigos impérios, quanto mais para trás a gente vê mais características assim. As representações dessa arte, elas são mais ligadas à vida, ao cotidiano do faraó e também às divindades.
E essa arte, os afrescos, né? Os murais egípcios não eram quadros, tá? Eles eram feitos geralmente em templos, em pirâmides ou em palácios públicos que representam, que estão ligados diretamente ao Estado. Lembra, dentro desse modo de produção que a gente está falando, você tem a presença do faraó como uma figura central no domínio do Egito. Isso vai ser representativo na arte, principalmente quando a gente fala do antigo império e do médio império. Agora vamos para as características e aí começar de fato ver a arte, né? A gente falou então um pouco dessas características da ideia de quem que produzia, né? Os artistas, eles não necessariamente levavam, os arquitetos até que sim, mas os artistas plásticos, eles não assinavam obras geralmente. Eram obras já ligadas, que eram consideradas já a representação do faraó, pertencentes ao Estado. Quem assinava a obra, se você for ver, é o próprio Estado egípcio. Mas como características agora, pensando na questão mesmo da arte, você tem, que é muito marcante no Egito, a questão da lei da frontalidade. É o que a gente fala sobre o Egito, né? Aquela ideia do tronco, geralmente os olhos, o ombro e o tronco, né? O tórax são representados de frente, enquanto que as pernas e o rosto são representados de lado. Há um debate sobre o porquê fazer isso. Não era necessariamente porque o artista não existia uma técnica. A técnica existe. Dentro da arte a gente não vai discutir isso, é importante que vocês saibam. O que acontece é que muitas vezes isso é utilizado mesmo para mostrar como uma questão própria do Estado, para mostrar mesmo características marcantes do que se quer ver representar no Egito. Então, os egípcios, por exemplo, eram muito ligados à questão... Os cachorrinhos chegaram aqui brincando. Eles eram muito ligados à questão da higiene, a própria maquiagem utilizada pelos egípcios ligados à higiene, a ideia... Então, de se mostrar os olhos de fato, ou mesmo os colares, no caso do faraó, ou nas representações divinas, a simbologia, a gente vai ver um pouco disso aqui em arte. A primeira imagem que eu mostro para vocês, já começando falando de representação divina, estou abrindo aqui também, é Basté. Basté é a deusa felina do Egito. Os gatos eram considerados, inclusive, divindades, né? Basté era a deusa felina do Egito, era considerada também uma das deusas da fertilidade. Não se confundam, porque pode ter chegado a gente aqui, isso aqui não é uma aula sobre o panteão egípcio, né? A mitologia egípcia. Não é uma aula sobre isso. Mas pode ser que chegue alguém aqui, professor, mas eu sei que a fertilidade é outro deus. Como você tem vários deuses, alguns se confundem, muitos podem ser, porque existe apenas um deus ou uma deusa da fertilidade. A Basté era, entre uma das funções, não precisava ser só uma também, como deusa da fertilidade. Eu tenho certeza que tem gente aí que deve ter alguma gatinha chamada de Basté. Eu já tive um amigo que ele tinha uma gatinha chamada de Basté, né? Por conta disso. Mas também era possível representar, por exemplo, eu trouxe poucas esculturas para vocês, mas nós temos aqui a representação de um escriba egípcio. É sempre, mesmo que seja uma escultura, ele é sempre, essa aqui ainda dá uma conotação um pouco mais tridimensional por conta das formas, até mesmo porque é uma escultura, logicamente. Mas o escriba, ele está ligado diretamente ao Estado, então não se enganem, tá? Professor, quer dizer que não tem obra de arte que não seja ligada ao Estado? Não é isso. Pode ter, mas principalmente quando a gente fala do antigo império, do médio império, é mais difícil, tá bom? É importante também reparar, que eu acho que é bem interessante de se destacar também, por exemplo, usando um exemplo agora que eu estou mostrando para vocês, de Hathor, né? Que é considerado também uma deusa da fertilidade, deusa da maternidade, representatividade do sol. Essa representação que a gente está vendo na cabeça dela, inclusive, é o sol. A gente não vê só isso com ela, mas reparem da questão do tronco, reparem da questão da profundidade, da ausência da profundidade. Uma característica que eu quero também destacar, se vocês estão ligados, já estão percebendo, talvez vocês já estejam percebendo, aqui mesmo na Hathor, né? E vocês vão ver isso em vários outros deuses, é ela segurando uma cruz. Essa cruz, Akhn, que é a cruz que, nesse caso, egípcia, tá? Ela tem, dentro do conceito árabe também, tem outras representatividades, ela representa a eternidade. Os egípcios eram povos que acreditavam na vida eterna. É diferente do mundo cristão, que eles acreditavam que a vida é eterna, no sentido de que tudo que você saía dessa vida, você levava para essa outra vida, para a vida eterna. Outra deusa da fertilidade, que eu acho bem interessante, é Ísis também. Ísis é uma das mais representadas, com a sua asa, né, com a sua pluma. Eu acho muito bacana
mostrar para vocês isso, inclusive, em Ísis como deusa da fertilidade, porque também tem uma representatividade do parto em Ísis. E aqui tem uma característica bem interessante quando vocês estão vendo essa imagem aí do parto da deusa da fertilidade, é que você tem em cima, vocês podem perceber que existem representações pequenas de Ísis, né, enquanto deusa da fertilidade, e o que está ocorrendo nessa cena é um parto. E reparem que a figura do bebê ou da criança, ela não é um bebê, na verdade, é uma representação egípcia, como se fosse um adulto, só que menor. E você sabe que isso vai ser uma característica de várias outras sociedades, que não necessariamente estão pegando do Egito. Na Idade Média você tem muito disso. Por exemplo, de artes medievais do menino Jesus ser representado como um Jesus mesmo, como adulto, só que menor. É uma característica também da arte egípcia de se pensar assim, que você tem sempre em primeiro plano, não tem primeiro e segundo plano, né? Eles não têm essa noção, a representatividade da profundidade necessariamente. Mas a figura que eles querem focar mais central, às vezes é representada maior, enquanto as outras não. Uma deusa muito importante também, reparem, Maat, deusa da verdade egípcia, com uma pluma na cabeça, também é uma representatividade, e olha só a cruz na sua mão. E aqui já também uma outra imagem falando da mumificação. Gente, isso aqui está mostrando Anubis. Anubis era o deus do embalsamento, né? Ele embalsamava, a figura de um chacal embalsamava os grandes faraós. E repare também que esse Anubis, você já percebe, tem que ver qual que é a data, mas esse Anubis ele já tem um tronco, já uma modificação. Repare, por isso que eu falei que a gente nunca generaliza. Mas ainda assim está valendo muito aqui do que é da regra da lei da frontalidade, porque você mantém ainda características. A ideia de pisar descalço no solo, muitas vezes é porque também está pisando em solo sagrado na representação artística antiga. Uma outra imagem que a gente tem é de Anubis também já levando o faraó para a sua mumificação. E ali você tem bem a representatividade da cruz, certo? Olha lá, Anubis segurando a cruz e o faraó lá aguardando o processo de mumificação. Vocês reparem que inclusive o nariz, as narinas, é uma característica muito dos egípcios, né? De retirar os órgãos pelo nariz. Qualquer dia eu falo um pouquinho mais também, inclusive, sobre medicina egípcia. Tem que fazer uma pesquisa muito maior ainda. Você sabe que a arte egípcia foi meu primeiro seminário na faculdade. A primeira vez que eu falei na frente de mais gente, assim, dentro da faculdade, foi sobre a arte egípcia. E tem muitas coisas que eu lembro até hoje, do pequeno jovem Pedro lá falando. Eles tiravam os órgãos e colocavam em bálsamos, né? Tiravam os órgãos dos faraós para poder passar pela mumificação, então tem representatividade do nariz também. E aqui, gente, nós temos um colar egípcio. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque vocês estão percebendo que existem cores até marcantes, e se alguém já percebeu aí, o azul é muito marcante no Egito, né? O azul é muito marcante porque é uma rocha, que é o lápis lazuli, que é considerada a rocha ou a pedra, né, dos faraós, né, a representatividade. Então eles retiravam as cores, por exemplo, o azul sempre muito marcante. Então eu acho bem interessante de se pensar assim. Quando a gente chega já lá no Novo Império Egípcio, que já fica mais perto do nosso tempo, ainda assim distante, mas mais perto, essa arte ela já está se transformando ao longo do tempo. E isso vai ser muito característico, isso eu lembro muito bem no meu seminário, através da figura muito importante já na 18ª dinastia egípcia, nunca vou esquecer a 18ª dinastia egípcia, do faraó Akenaton e sua esposa Nefertiti. Akenaton também conhecido como Amenófis IV. O Akenaton é um cara que promoveu diversas transformações no mundo egípcio, inclusive a transferência da capital. O período dele é considerado também um período chamado de Armana. Então a arte produzida no período de Akenaton está aqui a mais ou menos 1352 a.C. a 1337 a.C., esse período chamado de período Armana. Esse período, gente, é interessante de se pensar porque ele fez a transferência da capital, né? O Egito teve outras capitais, ele levou a capital para Armana, uma região de Armana entre Tebas e Mênfis, por exemplo. Então por isso que a arte muitas vezes é chamada de arte armana no período de Akenaton, aí já no período do Novo Império Egípcio. Você tinha ele é também aquele responsável também pela representação divina. A representação divina no Egito com Akenaton muda
muda um pouco, porque ele também começa a representar apenas um deus no Egito, já começa a falar de apenas um deus no Egito. E ele é um período onde o artista ele passa a ter um pouco mais de liberdade. Em vez da representação só divina ou só do faraó, ainda tem a representação do faraó, ainda tem a representação de sua família, que foi muito representada nesse período, que a Nefertiti foi muito representada. Mas você tem nesse período, que eu acho muito interessante de se pensar, é uma fase que a gente chama também de naturalista dos artistas egípcios, que é uma fase onde as belezas naturais do mundo egípcio, as flores, plantas e os animais, sobretudo os pássaros, gansos, patos, eles começam a ser representados. Você começa a ter também o cotidiano do Egito, no geral, dos trabalhadores. Então, por exemplo, uma imagem que mostra agricultura para vocês, essa pintura sobre a agricultura egípcia, mostrando um pouquinho da técnica, a utilização, inclusive a gente começa a ver o domínio, a domesticação de animais. Então a arte está aí para isso. Olha só que interessante. E também é lógico que você tem, por exemplo, uma escultura, por exemplo, Akhenaton e Nefertiti, é uma característica, a gente não está falando muito aqui de escultura, mas é uma característica, sobretudo quando a gente fala do Médio Império para o Novo Império, a característica de sempre manter uma perna na frente, para dar uma noção de caminhada, de movimento. Ainda que seja muito rudimentar em muitos casos, é uma característica da arte egípcia, a partir mais no Novo Império, de ter uma perna sempre na frente. Repare que Nefertiti e Akhenaton estão com uma perna na frente. A gente pode ver outras, eu não trouxe aqui, mas a gente pode ver outras esculturas egípcias também mostrando isso, certo? Aqui, por exemplo, o busto, né, o busto de Akhenaton. Reparem que aí você já tem formas muito mais, não detalhadas, é detalhada assim, né, em relação aos lábios de Akhenaton. Significa que essas transformações estão ocorrendo de fato no mundo egípcio, certo? Que eu acho legal também, pertencente já a um período mais para frente, que nós temos aqui as dançarinas do templo de Nebamun, que também foi um faraó. E reparem que a lei da frontalidade está modificando aqui. Reparem que a lei da frontalidade está se modificando. As dançarinas, elas têm uma lei da frontalidade, você percebe, mas o corpo já está virando um pouco também, certo, gente? Para finalizar, ainda também no templo de Nebamun, que é o templo da mumificação de Nebamun, você tem o próprio faraó caçando, olha só. Então você tem a representatividade, é legal porque o Egito, Arigato! a gente às vezes vê a sociedade egípcia como algo que foi muito distante, mas a gente não percebe muitas vezes, eu não sei se vocês sabem disso, que eles continuaram influenciando em alguns aspectos, influenciando não, assim, algumas coisas que foram criadas no Egito em alguns aspectos, é que a gente fala muito assim, o grego sim, o Egito não, o Egito está mais Oriente, né? E até que não, em alguns aspectos. É no Egito que se criou a ideia, falando em monarquias, de faraós que vão para a guerra. Se eu não me engano, o primeiro faraó que foi para a guerra foi Tutankhamon, que se eu não me engano faleceu já em processo de guerra também, acho que aos 18 anos de idade, o Tutankhamon. É uma característica que se formou, inclusive a Idade Média passou com reis que iam para a guerra, não é idêntico, tá? Guardem isso. Não vai falar o professor falou que é idêntico. E até mesmo o processo de caça do Egito era um hábito dos faraós, que é algo que foi sendo passado, inclusive você sabe que até hoje tem rei aí, já há alguns anos, já aquele rei que abdicou da Espanha, Juan Carlos, é um babaca do caramba. 15 anos atrás tirou uma foto com o elefante morto, assim, ele teve que pedir desculpa e tal, depois. Mas reparem que eu tô mostrando para vocês, eu acho que vai ficar muito legal se a gente for fazendo um andamento dessa história da arte. Chega lá na frente, por exemplo, eu consegui mostrar para vocês também, falar um pouquinho sobre a arte grega, que eu quero fazer uma aula aqui de história da arte, sobre as pilastras jônicas, as dos aqueus, dos dóricas, as pilastras dóricas, para vocês verem, inclusive relacionando isso com a sociedade, acho que vai ser legal. E também cria-se também uma expectativa aqui, e aí não em história da arte, mas de falar um pouquinho do panteão egípcio, que eu acho que aí é muito grande, assim como do panteão romano. Dá para fazer, vocês querem que eu faça isso? Um vídeo falando um pouco sobre as representatividades egípcias na arte. Eu tenho algum material para isso, eu achei legal. Não pode sair agora, porque tem que esperar um pouco, tem que estudar um pouco mais sobre isso, mas acho legal, as pessoas têm curiosidade. Quem sabe a gente cria uma playlist aqui só sobre mitologias aí desses povos, que eu acho muito legal aí fazer um andamento. Só joguei no ar. Deixa aí nos comentários, que se vocês animarem eu posso já elaborar alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo, fui. Nunca separem arte e sociedade.